Já tem um bom tempo que eu venho falando da exploração que beira a picaretagem usando o nome da física quântica. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho a respeito dessa polêmica. Presta atenção no que eu vou te falar no vídeo de hoje. Audiozen. Meus amigos, meus ouvintes, minhas ouvintes, hoje eu quero trazer um tema aqui que eu falo sobre isso já há algum tempo. Desde o momento em que eu percebi essa, vamos chamar assim, popularização extremada da física quântica, e eu acho que é mais que uma popularização, é uma deturpação da física quântica para atender certos interesses comerciais. Então, sempre que eu me deparava com situações do tipo, eu sempre falei e coloquei na mesa aquilo que eu pensava a respeito dessa utilização mercadológica da física quântica. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que pode ter gente aí que vai ficar um pouco incomodada com o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que é para isso que serve uma rede social também. É para a gente trazer o bom conhecimento, a boa informação e, pelo menos, tentar fazer um contrapeso aí nessa enxurrada de conteúdos terríveis que a gente, às vezes, se depara, né? Quantas vezes eu já não vi posts aqui mesmo, nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, postagens absolutamente deturpativas, invertendo conceitos da física quântica e principalmente isso eu acho que é muito mais sério, né? Usando o argumento científico como uma ferramenta de convencimento mercadológica. Sim, do tipo, olha, compra isso aqui, compra esse produto ou compra o meu curso porque a física quântica está por trás disso. Você percebe? Uma insinuação retórica que tenta convencer com aquela frase assim mais que pasteurizada do é cientificamente comprovado. E muitas vezes pessoas que não têm a menor formação na área. Quando eu estudei física, a física quântica foi uma das áreas, junto com a relatividade, foi uma das áreas que mais me impressionou. E eu fiquei muito impressionado com aquele conteúdo por algumas razões. Primeira delas, né, a física quântica traz uma ruptura de pensamento. A física, a ciência que se fazia até 1900 era uma. A partir de 1900, com a relatividade e posteriormente com a própria física quântica, a direção que se deu ao pensamento da física e das ciências ao redor, como biologia, química, filosofia, até mesmo a psicanálise que surgia naquela época, mas a direção que foi dada a essas áreas foi uma direção totalmente influenciada por essas descobertas e essas construções que a física moderna estava apresentando. Física moderna, o termo física moderna, ele se refere ao conjunto das teorias e do corpo de conhecimento que surge a partir de 1900. Ou seja, a relatividade restrita e geral de Albert Einstein, de quem inclusive eu quero fazer um vídeo aqui com mais tempo para falar sobre ele, porque é outro cara que é muito explorado aí nas redes sociais, mas enfim, isso é outro papo para uma outra história. Mas a física moderna engloba então a física relativística e a física quântica. Isso no seu nascimento, no seu surgimento, ali por volta de 1900,
até 1935, 36, quando esse corpo de conhecimento já está bem estruturado. Mas afinal de contas, o que trata a física quântica? A física quântica recebeu esse nome porque em 1900 o alemão Max Planck, que era um físico, naturalmente, ele fazendo um experimento, estudando um corpo que emitia radiação, o corpo era aquecido e emitia radiação térmica, dentre outras, e Max Planck media essa emissão. Só que houve uma diferença entre o que ele media, entre o tipo de energia que ele estava medindo e a energia que as teorias da física clássica previam. O resumo da história é que quando Max Planck se deparou com esse fenômeno que ele batizou de catástrofe do ultravioleta, porque isso acontecia na faixa ali da emissão do espectro de luz que corresponde à luz ultravioleta, mas quando Max Planck percebeu isso, ele tentou criar um modelo matemático que pudesse explicar aquela emissão. Em resumo, ele pegou as equações da física clássica e tentou transformá-las, adaptá-las àquela experiência que ele estava testemunhando. E nessa adaptação, a grande conclusão, claro, muito resumidamente, a grande conclusão do Max Planck foi que no mundo microscópico, a primeira condição da física quântica é essa. Ela se aplica ao mundo microscópico, ou seja, o mundo das partículas, dos prótons, elétrons, mesons, bósons, fótons e toda essa galera aí que habita o mundo microscópico. Mas no mundo microscópico, a energia se comporta de uma forma aparentemente diferente do que se comporta para nós. Essa constatação do Max Planck, cara, muda radicalmente a percepção do fenômeno de emissão e recepção de energia. Ele descobriu, em outras palavras, que no mundo microscópico as partículas só podem emitir ou receber energia que tenham certos valores específicos, certos valores discretos que ele batizou de quantum, que em latim é quantidade. Daí surge o nome da física quântica. Agora veja, a quantidade mínima, o múltiplo mínimo de emissão e recepção de energia, Max Planck chegou a essa conta, a esse cálculo, por meio de, naturalmente, de cálculos complexos matemáticos. Mas o fundo da história, e eu estou aqui resumindo, tá? Para quem não é da área, então os físicos que me perdoem se eu estou ocultando algum dado essencial, mas isso é inevitável quando a gente traduz, a ciência para as pessoas que estão se iniciando nela. Mas a quantidade mínima de energia, um quantum, foi inclusive detectado, ele calculou essa quantidade. Fazendo uma comparação para que vocês possam entender um pouco mais claramente do que nós estamos falando, é como se você pegasse a nossa moeda, a moeda brasileira, o real. Qual é a menor fração do real possível de manipular? Qual que é a menor moedinha que nós temos? A de 5 centavos. Então, a menor moeda do real, sendo 5 centavos, define todos os outros múltiplos que você poderia trocar nessa moeda. Ou seja, todos os preços, todas as contas, elas não, em tese, poderiam distribuir valores que não fossem múltiplos de 5 centavos. Não faz o menor sentido, por exemplo, colocar o preço de alguma coisa que envolve 1 centavo, 2, por uma razão muito simples. Você não teria moeda para dar de troco ou receber de troco. Entende? Da mesma forma, a energia no mundo microscópico se transmite, ou seja, você emite ou recebe energia
em certos valores que são múltiplos de um valor fundamental. E daí surge então a física quântica, que vai descrever esses sistemas microscópicos que realizam trocas de energia baseadas nessa condição. É claro que depois dessa descoberta de Max Planck, que inicialmente foi uma como é que eu vou chamar, cara? Foi uma acomodação matemática que ele encontrou para explicar o fenômeno. Num primeiro momento, talvez nem ele mesmo acreditasse que aquelas contas que ele estava ajustando descreveriam a realidade como ela é. Só que muitos experimentos depois, posteriores, vieram comprovar que de fato existe uma forma fragmentada com a qual a energia vai se manifestando no mundo microscópico. A questão é que esses valores, esse valor fundamental e os seus múltiplos, a diferença entre eles é mas tão microscópica, tão pequena, que para nós não faz sentido, nós não percebemos isso. Para nós é como se a energia fosse contínua. Para nós, no mundo normal, macroscópico, é como se a energia pudesse assumir, qualquer valor, entende? Porque as diferenças entre uma quantidade mínima e a outra, ou os seus múltiplos, é de uma tal ordem, é de uma grandeza tão pequena que não é mensurável em nossa dimensão. Ou seja, só faz sentido de se falar em fenômenos do mundo da física quântica no mundo quântico, que é o mundo microscópico. Daí, cara, você já começa a perceber a forçação de barra que muitas vezes existe em pessoas que tentam colar esse discurso dos fenômenos quânticos em nosso mundo macroscópico. Tá, eu sei que muitas vezes a gente pode fazer analogias, comparações, né? Assim como acontece isso lá, pode ser que aqui também exista alguma coisa similar. Entendo isso. Agora, outra coisa é você começar a batizar, por exemplo, termos como cura quântica, ou terapia quântica, ou, sei lá, fala quântica, entende? Desprovidas de qualquer significado científico, já que você está usando uma linguagem e, em princípio, em tese, tentando se embasar num discurso científico, você deveria ser coerente. Então, qual é o fenômeno que justifica usar o termo quântico aqui no nosso mundo, onde as diferenças de energia não permitem que esses fenômenos realmente quânticos se manifestem aqui? Aí você pode estar se perguntando, mas quais fenômenos quânticos existem então? Né? Muitos. Várias experiências e várias circunstâncias foram mostrando que muitos fenômenos do mundo microscópico começaram a se revelar de uma forma absolutamente diferente da forma da física clássica. Dentre eles, eu posso citar para você o famoso salto quântico, né? O famigerado salto quântico, citado no mundo macroscópico como se fosse uma mágica, né? Dá um salto quântico, né? Sai daqui, desaparece e aparece ali. O que é o salto quântico, pessoal? O salto quântico é uma consequência da distribuição de energia no mundo microscópico de forma discricionária. Sim, como eu só posso ter certos valores de energia e seus múltiplos, isso significa que aquelas partículas lá do mundo microscópico só podem estar num estado energético ou em outro, e não no intermediário entre eles, percebe? Ou seja, lá elas saem de um estado, é como se alguma coisa saísse daqui e aparecesse num outro estado energético sem passar pelo intermediário. Esse fenômeno foi batizado de salto quântico, quando uma partícula, um elétron, um próton,
com uma certa quantidade de energia, passa a existir num outro estado energético, maior ou menor, mas não faz isso passando pelo intermediário. Entende? É como se ele sumisse aqui e reaparecesse no outro nível energético. Mas daí para falar que no nosso mundo macroscópico você poderia provocar, experimentar alguma coisa que tem salto quântico, isso não tem o menor fundamento científico, percebe? E olha que eu não sou esse cara cético, acadêmico. Não, eu faço meditação, eu sei que nós temos intuição, eu sei que existe toda uma realidade que vai muito, mas muito além do pensamento acadêmico, matemático. Eu sei disso. Eu só estou colocando os pingos nos is. Ou seja, se você vai jogar tênis e ao invés de usar uma raquete, usa um pé de pato, não vai rolar. Então, vamos ser coerentes. Se eu vou utilizar o conhecimento da física quântica, eu tenho que utilizar isso no contexto apropriado. Vocês estão percebendo a parada? Um outro fenômeno que ficou muito conhecido, né? Aliás, um outro princípio foi o princípio da incerteza de Heisenberg, um outro físico alemão que descreveu com muita beleza um princípio que acontece também no mundo microscópico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas grosso modo, por alto, é mais ou menos assim. Lá no mundo microscópico, quando você vai fazer uma medição, o ato de medir já está afetando a condição energética daquelas partículas. Então, se você vai medir a velocidade de uma partícula, ao fazer isso, você afeta a medição da posição dela. Por exemplo, o princípio da incerteza sempre se refere a pares de coisas medidas, mensuradas, tipo velocidade e posição, tempo e energia, etc. Então, o princípio da incerteza, ele traz um conhecimento novo de que o observador está interferindo no que ele observa. Ele traz a notória verificação de que nós, na verdade, construímos, somos coautores daquilo que nós estamos investigando e medindo. Essa ruptura de pensamento, né, com a física clássica, que é tipo assim, eu observador aqui e o mundo lá fora e nós somos independentes, né? Esse princípio vem fazer uma releitura disso e propõe de uma forma muito elegante, inclusive, uma maneira diferente de entender o mundo. Mas, mais uma vez, isso acontece no mundo das microenergias, onde as diferenças entre um quantum e outro é muito pequeno. E aí, então, faz sentido, faz diferença essa afetação da medição. Por exemplo, o princípio da incerteza, ele traz então, né, uma das grandes chaves para a compreensão da ruptura que houve entre a ciência clássica e a ciência moderna. Um outro princípio também que ficou muito difundido de forma às vezes equivocada foi o princípio da dualidade de de Broglie. De Broglie mostrou que as partículas, e mais uma vez perceba que a condição é estarmos no mundo microscópico, ok? Mas ele mostrou que as partículas se comportam, se manifestam ao mesmo tempo com dualidade de onda e partícula. Onda, energia distribuída no espaço. Partícula, matéria, energia concentrada numa porção do espaço. De Broglie mostrou que no mundo microscópico os entes, as partículas, se manifestam ao mesmo tempo das duas formas. E você pergunta, pô, mas que loucura! Então ela é o quê? Partícula, onda. O elétron vai ser o quê? Ele vai ter massa ou ele vai ter frequência de onda de energia? Aí a resposta da física quântica é: depende de como você medi-lo. O jeito que você faz a sua experiência para detectar o aspecto ou de onda ou de partícula é isso que vai definir
a manifestação dele. Isso não é muito louco? É, mas só no mundo microscópico. Mas o que eu quero trazer para a mesa hoje é, como eu disse no começo do vídeo, a deturpação desses conceitos, e eu estou só citando os mais famosos, né? Só os mais fundamentais, mas a deturpação desses conceitos para o convencimento do público leigo. Quando você fala, por exemplo, que um travesseiro é quântico, esse travesseiro aqui ele é quântico, um colchão é quântico, e isso vai provocar, sei lá, uma energia que vai emanar. E você está me entendendo qual é a raiz do problema? E mais uma vez eu reforço que até mesmo com a formação na física que eu tenho, e a física quântica foi uma área que eu atuei pessoalmente, né? Eu venho para dizer que sim, que eu creio, que eu já testemunhei, que eu já vivenciei processos fora da ciência, na meditação, processos sutis, processos intuitivos, processos que não são explicados, né? Como eu disse mais cedo, a ciência ainda está engatilhando, é um bebê no conhecimento que existe disponível, né? Na expansão de consciência. Eu sei de tudo isso e eu sou, vocês sabem disso, eu sou um defensor ferrenho do aprofundamento no autoconhecimento, mas isso deve ser feito da forma apropriada também. É aquela questão de não querer jogar tênis usando um pé de pato. Então, eu acho muito saudável a gente começar a entender um pouco o contexto. Qual que é o contexto da física quântica? Qual é o contexto da meditação, né? Das terapias mais intuitivas, porque existem? Qual é o contexto dessas práticas mais sutis, menos racionais, que são importantíssimas, e eu sou um defensor, mais uma vez, um defensor assim, absolutamente convencido de que só conhecimento racional, de que só conhecimento intelectual, isso não resolve a questão do ser humano, a questão que todos nós trazemos, que é uma questão de ordem espiritual, emocional, e que se manifesta na sutileza da nossa existência. Então eu estou muito convencido de que a ciência técnica, acadêmica, não dá conta disso. Ela sozinha não dá conta disso. Tanto é que eu, né, um físico no passado, me embrenhei aonde? Na meditação, no autoconhecimento, até o ponto, inclusive, que eu passei a dar mais atenção à área da meditação. Mas o grande papo aqui desse vídeo de hoje é convidar, né, para uma reflexão mais madura, para um despertar do olhar sobre essa questão, né? Que há muitos anos eu venho falando sobre isso, da exploração comercial da física quântica, né? E muitas vezes uma empolgação ingênua. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam, né, no discurso que é vendido e às vezes compram esse pacote e muitas vezes não se questionam ou não vão procurar a fundo uma fonte de informação ou não procuram uma capacitação na área. E eu acho muito importante para essas pessoas, né, que estão hoje envolvidas com isso de alguma forma, que se capacitem, que conheçam realmente o que estão falando, que conheçam realmente o que é a física quântica, né? Do que ela trata. Eu não estou nem falando para pegar as equações, a equação de Schrödinger, por exemplo, ou a equação de Max Planck e começar a fazer matemática, porque isso é um treinamento acadêmico, não é nem isso. Mas tem tanto material disponível hoje por aí que explica a física quântica de uma forma, digamos assim, correta e que vai atender a essas pessoas que precisam de aprofundamento no conhecimento. Então o meu grande recado com esse vídeo é: não caia no discurso
retórico para te convencer, né, usando a retórica da ciência. Então não caia nesse discurso sem antes conhecer, de fato, o que está se falando. Não compre uma ideia só porque ela está popularizada, né? Virou uma cultura pop hoje em dia se falar de física quântica à torto e à direito. E em 90% dos casos das pessoas que falam isso e que vendem coisas usando esse nome, elas não têm nenhum tipo de formação específico na física quântica. Então fica um convite à busca desse conhecimento que está disponível por aí, existe sim boas fontes, para que você possa entender melhor, né? Se você trabalha com isso, se você articula a física quântica na sua profissão, enfim, seja o que for. Eu só acho que é importante ter conhecimento de causa. Legal? Meus amigos, meus ouvintes, minhas ouvintes, então esse foi o recado de hoje nesse vídeo, onde eu quis falar um pouquinho sobre essa necessidade de um pouco mais de bom senso quando se fala na física quântica, né? E espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado e me conta a sua experiência. Me conta o que você acha a respeito do tema, se você já foi bombardeado também por alguns tipos de discursos e de falas que são, né, que forçam a barra sobre a física quântica. O que você acha sobre isso? Se você conhece a física quântica ou se você nunca ouviu sobre ela, me conta um pouquinho. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua participação. Vai ser um prazer ler e, dentro do possível, eu respondo, ok? Muito obrigado a você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Um grande salve para você, para sua família, muita paz mental e saúde. Te vejo no próximo vídeo.